Saudação a todos os estudantes, a todos vocês que estejam nos acompanhar aqui nesse canal. Meu nome é Catini Ximene e sou tutor da nossa universidade e hoje vou falar da disciplina de gestão de efluentes para o curso de gestão ambiental. Não só para o curso de gestão ambiental, mas os outros cursos também que tenho a disciplina em causa que estou aqui abordando. Portanto, vou dar como tema os processos químicos físicos de tratamento de efluente. Primeiro tem que saber o que é efluente. Nós sabemos que o efluente são todas as águas que são produzidas, não é? Pode ser para as nossas indústrias, não é? Pode ser das nossas casas, mas que aquelas águas são produzidas através de outros mecanismos. Ou seja, se estamos, por exemplo, a fazer uma lavagem de um tanque, ou aquelas águas que na verdade estão saindo, não é? Das nossas casas de banho, das nossas cozinhas, por aí fora, nós chamamos de efluente, porque aquelas águas nós já não usamos para o consumo, mas sim são águas que foram tratadas não, são águas que na verdade saíram de alguma limpeza nossa, né? Às vezes tem saído também de nós. Portanto, qual é a importância de poder falar desse tema? É que a maior parte das vezes nós temos observado em muitos locais, por exemplo, em algumas cidades, não é? Que nós temos observado um cheiro nauseabundo por conta dessas águas, ou seja, de efluente que não é tratado. Portanto, é sempre necessário, no mundo que nós temos, não é, que a água é finita. Antigamente diziam que não é finita, mas hoje em dia nós observamos que a água é finita. Então, precisa usar mecanismos ideais para poder fazer com que a mesma água seja reutilizada para outros fins. Essa mesma água pode ser reutilizada para a agricultura e também pode ser reutilizada para o próprio consumo humano. Mas tem um porém. Se, por exemplo, estamos a tratar de efluente de grandes indústrias, não é? Que temos aqui indústria de mineração, dificilmente essa água podemos tratar para o consumo. Por quê? Porque às vezes a mesma água aparece com metais pesados, que nós sabemos que os metais pesados, como o nome diz, são metais. Então, sendo metais pesados, às vezes cria problemas de saúde ou cria problema de estamos a infectar o solo. Praticamente, se nós infectamos o solo, estamos a nos contaminar a nós mesmos. Aquilo contamina o solo, contamina os rios e totalmente... Este é um círculo, né? Então, aquele ciclo depois volta para nós. Se nós produzimos inteira contaminada, significa que nós podemos consumir aquela contaminação. Mas, resumindo, qual é a necessidade que nós temos de poder fazer com que esse efluente seja tratado? A necessidade de nós termos que esse efluente seja tratado, meus caros estudantes, é que temos que usarmos as outras fontes de água para poder suprir as nossas necessidades, tanto diárias, tanto comerciais, tanto industriais, assim como para outros fins que nós temos na nossa missão. Portanto, aqui podemos falar de alguns conceitos. Nós estávamos aqui a falar um bocadinho de processos físicos químicos que eu acabei abordando, mas há um episódio que nós temos que saber. Sempre preconiza-se processos físicos e químicos, mas esquecemos a parte também microbiológica, que é mais fundamental também. Não é? Então, nós vimos que fenômenos físicos, né, ou sabemos, ou temos de antemão, é a separação e remoção de todos os contaminantes através de algumas forças, podendo ser gravitacional, pode ser por flutuação e pode ser por outros processos chamados sedimentação.
não é? Temos fenômenos químicos, nós vimos que é a transformação daqueles todos poluentes que se dissolvem, né, na água em forma nociva, ou facilmente nós podemos separar por outros processos também químicos. Vou dar um exemplo, todo mundo já viu que depois de escorrer água, ou seja, efluente de um certo córrego, nós observamos sempre uma coloração verde nas bordas. Acho que todo mundo já viu nas ruas, já viu. Então, quando nós observamos aquela coloração verde, é um dos indicadores de que a nossa água precisa de um tratamento químico. Ali não é físico. Físico é quando nós estamos a separar situações que podemos também vermos que esta situação, vamos supor, temos lá sedimentos. O sedimento não vamos usar os processos químicos para poder tirar sedimento, mas sim vamos usar processo físico para termos aquele processo chamado de sedimentação. Não é? Então, são esses processos e ainda temos a parte microbiológica. A parte microbiológica ou biológica, seja como for, é a parte que faz com que faz uma identificação quais são os micropoluentes que estão lá naquela água do efluente e posteriormente, após a verificação, já tem que se saber qual é a colônia, ou seja, quantos micro-organismos que estão afetados ou estão lá dentro daquela água, para se saber o peso desses todos micro-organismos. Temos um processo chamado de coagulação, mas esse processo antecede taxativamente a parte de floculação, que por sua vez temos a parte de sedimentação, mas esse processo nós usamos mais para a água do consumo, não é? Dificilmente vamos usar esses processos para falarmos acerca de efluente, ou seja, acerca das águas do efluente das nossas indústrias. As nossas indústrias nos oferecem muita coisa que, na verdade, nós não podemos reutilizar na prior a mesma água para o consumo humano. Não é? Então, podemos aí falarmos acerca do processo de sedimentação, que é um processo que é um pouco complexo, mas é um processo fácil de podermos averiguar. Vamos supor, vou dar um exemplo. Suponhamos colocamos arroz numa panela e colocamos água, não é? Então, o que é que vai acontecer? Depois de nós tirarmos arroz, havemos de ver que parece que toda a água está esbranquiçada. Mas depois de um tempo, possivelmente algumas horas, 3, 4, 5 horas, vamos ver lá 2 tipos de processo, não é? Então, lá embaixo, o que vocês estão a ver lá embaixo, podemos considerar como processo de sedimentação. É onde se produz o sedimento, para que o sedimento seja facilmente separado num processo que nós estamos a ter. Atenção, não confundam sedimento com decantação. São 2 processos diferentes. Então, tem que ter isso em mente quando estamos a falar do assunto de processos físicos químicos para a nossa disciplina, não é? Então, falando um bocadinho acerca do processo de sedimentação, é um dos processos mais antigos, na verdade já vem de muito tempo, não é? Produzia-se muito vinho, produzia-se muito azeite, produzia-se muita coisa e mesmo assim também entrava no processo de tratamento de água para o consumo, não é? São muito fundamentais esses processos de sedimentação para o tratamento da água, não é? Então, de que consiste? Consiste na separação de partículas sólidas suspensas através de força de gravidade, que naturalmente as faz descer até ao fundo do tanque, não é? Este processo pode ser aplicado como tratamento primário, onde remove a matéria particulada inicial, ou como clarificador final após o processo de coagulação e floculação.
Então, esses são dois processos que mais usamos mais para o tratamento de água para consumo. Já falei disso, não é? Então, o que é que vem? Como é que esse processo de sedimentação acontece? Primeiro nós temos a entrada do nosso efluente, né, no tanque, né? Então, ali vai se controlar, né, aquela entrada. Nós sabemos que tem que ter em conta que a mesma situação não pode ser um tipo de caudal turbulento, porque se nós temos um tipo de caudal turbulento, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o processo seja comprometido. É a mesma coisa como havia falado aqui acerca de processo diferente de decatação. Se você chega, mexe, então tudo volta ao normal. Significa que tem que se controlar o caudal, o nível de caudal, né? Não pode ser turbulento. Primeiro, estou a falar de caudal, o fluxo, né? Então, temos depois aí o processo meramente de decantação, onde as partículas que foram floculadas descem por causa do peso, né? Iria explicar, mas isso é muita física, não sei o quê. Mas por causa do peso, elas descem, vão ficando ao fundo, formando uma camada de lodo totalmente no fundo. Depois temos aí a remoção daquela água de cima, que nós chamamos de já está clarificada, então vai saindo, então daí vai ficar o quê? No fundo vai ficar aquele lodo todo que nós temos. E resultado, aquele lodo, como é um tanque, é normal, faz-se um tanque em forma de cubo, ou por vezes oval, mas é em forma de triângulo, né? Então, para poder permitir com que aquele todo lodo formado possa sair, né? Ou possa ser removido num outro processo. Mas atenção, aquele lodo não é para se jogar em qualquer sítio, porque você tem que ir testar laboratoriamente se o lodo em si que saiu, né, tem ou não metais pesados que podem contaminar o solo ou a água. Então, temos ainda aí o processo de flotação, que é um processo alternativo à sedimentação, quer dizer que vem depois, mas isso já é alternativo. Também usa-se mais para a água de consumo, né, do que para o efluente, mas entra no processo também, né? Então, ela também é eficaz porque remove partículas que têm densidade próxima ou menor de água, né? Então, em vez de fazer as partículas descer a flotação, as faz subir à superfície através de adição de bolhas do ar, né? Que, por sua vez, faz com que aquelas partículas possam subindo. Portanto, ainda temos no decurso o processo chamado de neutralização, ou seja, ajuste de pH do efluente, né? Então aí nós já sabemos que temos 3 pontos, pode ser efluente ácido, pode ser ponto de equilíbrio, pode ser alcalino, neste caso estamos a falar de básico, né? Então, se é ácido, nós sabemos que temos que adicionar as substâncias alcalinas, né? Por exemplo, podemos encontrar o hidróxido de cálcio, não é? Então, ou carbonato de sódio. Então, são dois que fazem com que haja um pouco de ponto de equilíbrio, ou seja, neutralidade. Mas também, se for alcalino, também podemos encontrar ácidos, né? Substâncias ácidas para adicionar. Podemos adicionar o ácido sulfúrico, em caso de ser muito mais alcalino, ou podemos adicionar o dióxido de carbono. Então, o pH é uma das características mais importantes do efluente e deve ser taxativamente ou rigorosamente controladas antes de se fazer a descarga do mesmo efluente nos recursos hídricos, não é? Então, nós temos visto, por exemplo, quando chove, temos observado uma situação que às vezes não se sabe de onde vem,
que é da contaminação dos rios ou contaminação dos recursos hídricos. Por quê? Porque às vezes usa-se a parte de joga-se os sedimentos desses efluentes de qualquer maneira sem antes passar pelo laboratório. Então, qual é a importância, por exemplo, da neutralização? Protege processos biológicos subsequentes, como, por exemplo, os micro-organismos, porque o micro-organismo também depende do pH onde eles podem se alocar, previne corrosão da tubulação metálica e tanques, evita danos nos ecossistemas aquáticos e facilita a precipitação de metais pesadas, não é? Então, podemos também encontrar aí a parte da precipitação química, como eu havia falado, mas é muita coisa, é muita química, onde temos aí alguma remoção de metais pesados, remoção de fósforo, remoção de fluoretos e sulfatos. Então, são coisas que cada elemento que nós podemos encontrar lá também podemos adicionar naquilo que é o nosso efluente, né? Então, para concluir, qual é a importância dos processos físicos e químicos para todos nós sabermos? A importância, eles são fundamentais no tratamento, né? Então, significa que os processos físico-químicos são essenciais nas estações de tratamento de efluentes industriais, permitindo a remoção eficiente de diversos contaminantes, mas também são importantes na redução de poluentes, né? Então, contribuem para reduzir a carga poluidora dos efluentes antes da sua descarga, protegendo assim os recursos hídricos e o próprio ecossistema e, consequentemente, ao meio ambiente. Também são importantes na gestão ambiental, né? São ferramentas fundamentais para a gestão ambiental, responsáveis nas atividades industriais, auxiliando dessa forma as legislações que entram em vigor nos países. Nesse caso estamos a falar de Moçambique, aqui em Moçambique, não é? Então, se em Moçambique não há lei em vigor, então temos a Lei MAI, que é das Nações Unidas, não é? Então, esse processo todo que estamos aqui a falar do efluente, é sempre importante nós, como seres humanos, sabermos gerir. E como gerir o processo de efluentes depende de nós, como fazedores das decisões nessas indústrias, para podermos fazer o jus às leis em vigor e jus à proteção do meio ambiente. Então, espero que tenham percebido a nossa aula, espero que todos vocês tenham aprendido alguma coisa naquilo que aqui abordamos e também espero que de todos vocês que estão aqui nos assistindo possam colaborar na preservação do meio ambiente de forma consciente e de forma racional. UNISCED. Ensino online, ensino com futuro.